Rádio Portal da Luz, 24 horas no ar, divulgando amor, a alegria e a emoção da internet. Rádio Portal da Luz.com, Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil. Boa tarde, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Nesse período que agora nós vamos tratar a música é a médium da harmonia. Para nos auxiliar a entrar em sintonia com o Pai e assim estar melhor predispostos para a aprendizagem da tarde, quero convidar a Dona Francisca para nos conduzir numa prece. Boa tarde, meus irmãos. Então vamos cerrar os nossos olhos, agradecer ao Pai por a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nessa tarde de aprendizado, de muito esclarecimento, que vai ser muito bom para o nosso dia a dia, para a nossa libertação das nossas mazelas enquanto encarnados. E com a prece de Pai Nosso, vamos dar início aos trabalhos dessa tarde. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Graças a Deus. Obrigada, Dona Francisca. Então, lembrando que logo depois nós teremos uma parte prática, mas quem tiver perguntas pode ou ir anotando ou mesmo fazer depois verbalmente, que no final a gente abre para mais um período de discussão como a gente fez de manhã, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos passar para o Sebastião. Vamos dar continuidade ao nosso festival de amor, de sabedoria, de vibrações. Esse tema que nós vamos abordar, a música como a médium da harmonia, em relação ao que ele trata, eu posso dizer em até 1%, parece que sei, mas quando aprofundo o estudo, percebo que nada sei. Mas vamos aprender juntos, porque a nossa origem é esse átomo indivisível, intangível, imponderável, que é o princípio inteligente do universo, a mônada primordial, a nossa origem conceitual. Mas assim como nós, alguém começou por lá e hoje já está num degrau e avisando-nos que todos nós chegaremos onde ele chegou e faremos até coisas maiores do que ele fizera quando esteve aqui fisicamente. Às vezes ficamos discutindo qual o corpo de Jesus. Até onde nos consta, ele é o arquiteto do planeta Terra, Jesus, o Cristo. Para quem arquitetou, construiu um planeta, e dentro desse planeta moreja mais ou menos 50 bilhões de almas, animando a forma humana, encarnada ou não, sem falar dos outros reinos, será que ele precisa, de fato, terceirizar a criação do seu corpo em qualquer momento, em qualquer lugar? Cada um completa a resposta. Eu coloquei como tema geral o Espiritismo na arte, porque muitos que não estudam o Espiritismo, em especial as obras de Allan Kardec,
às vezes não permitem a execução de músicas em suas casas espíritas, e dependendo do volume, não podemos erguer o volume, porque vai perturbar os espíritos. Eu não sei de quais espíritos estão falando, se somos nós ou se são os desencarnados, porque eles sintonizam com o que eles quiserem. Se vocês colocarem um funk aqui agora, eu saio da minha frequência física ou puramente física e vou para outro lugar. O meu corpo até pode ficar no local, e eu percebo que nem ele fica tanto quanto eu gostaria que ficasse para um aprendizado de tolerância. Parece que até certas frequências dele vai para onde eu determinar que vai. Por isso eu aprendi a ouvir o que eu preciso e que eu quero ouvir. Tem coisas que podemos, mas não devemos fazer. Outras devemos, mas não podemos. Outras devemos, podemos, mas não queremos. Temos o direito à escolha. Então a música é a médium da harmonia, segundo Leon Denis. E a harmonia é a lei que governa o cosmos, o evangelho, o amor. E quando falamos de música, toda e qualquer espécie de sons. Sons estes que tiveram a origem nos eflúvios das mentes dos luminares ou da mente divina, que na sequência esses sons, transformando-se, ou melhor, antes de ser sons, a vibração que transforma-se em sons para trazer a mensagem através da estrutura do ar até os nossos ouvidos, desde a periferia, como a Mônica bem definiu, até a intimidade do ouvido interno, passando pelos tímpanos, pelo martelo, pela bigorna, pelo estribo no ouvido médio e até alcançar o ouvido interno, e depois enviando as informações para a estrutura cerebral, glândula pineal, universo perispiritual, universo mental, até chegar em nossa consciência. Começando por Leon Denis na obra O Espiritismo na Arte, a arte é a busca, o estudo e a manifestação da beleza eterna. Ontem a Margarete falou da necessidade de estudarmos as 4 vertentes do Espiritismo: a filosofia, a ciência, a moral e a arte. E a intenção de Leon Denis com essa frase foi enfatizar as 3 coisas presentes na própria arte. Porque busca é filosofia, é o estudo. A teoria, melhor dizendo. Estudo é a ciência, a comprovação. Manifestação é a vivência daquilo que buscamos. Por isso, numa coisa só, a arte está como síntese da filosofia que nos ensina a pensar, da ciência que nos ensina a fazer e da moral que nos ensina a comportar. E ao mesmo tempo, Leon Denis prossegue: quanto mais a inteligência se purifica, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. Isso está presente na questão 18 do Livro dos Espíritos. O homem penetrará um dia no mistério das coisas que lhe são ocultas à medida que ele se depura, que ele se eleva vibracionalmente, moralmente e espiritualmente. E ainda na mesma obra, a frase é de Beethoven: a música é uma das estradas espirituais, ou melhor, uma das entradas espirituais às esferas superiores da inteligência. Então a música, ou por meio da música, que é uma expressão da arte, a arte em movimento, em especial,
Há outros movimentos na própria arte, mas a música em especial é uma das entradas para as moradas celestes. Agora, vale uma ressalva, dependendo da música. Se for uma música deprimente, é uma das entradas para o umbral, ou para outros submundos degraus abaixo. E o projeto ou Instituto Despertar da Consciência tem como objetivo essencial estudar a doutrina dos espíritos, que não tem rótulos, que não tem cercas, que não tem cerceamentos, esses espíritos. Ela nos ensina a sermos livres pensadores. Uma filosofia que não amarra a busca do conhecimento, que não limita, uma ciência que transcende ao nosso entendimento. E ao mesmo tempo, uma moral que define o nosso comportamento. E sem estudarmos o que foi organizado por Allan Kardec, antes codificado pelos espíritos, jamais compreenderemos que é o espiritismo. E vamos ter apenas mais um rótulo, como se disputando com os demais rótulos. E quando falamos de espiritismo, precisamos lembrar com o próprio Kardec que ele não começou com Allan Kardec, conforme consta na questão 145 do Livro dos Espíritos. A doutrina é eterna. Se é eterna, também não terminou com ele. Ela caminha com o progresso e jamais será ultrapassada. E dentro desse quesito, sabendo que a essência do espiritismo é o estudo da origem, da natureza e da destinação do ser. Ou seja, de onde viemos, como viemos, por que estamos aqui, para onde iremos e como iremos. E para viajar para uma instância superior, precisamos de construir espaçonaves com o nosso comportamento espiritual, consciencial, moral, inteligências intelectiva, emotiva e espiritual, e ao mesmo tempo psíquico, emocional, físico, em tudo que formos fazer. Deste modo, só para relembrarmos, esse é o átomo primitivo, o que nós falamos no livro, do átomo ao anjo, é desse átomo. Esse tem o nome também de espírito com E minúsculo. Esse é o espírito com E maiúsculo. Esse é a individualidade e esse é apenas uma partícula. Aqui há uma infinidade dessas partículas, até porque é essa partícula unindo a outras que compõem o átomo físico. E são esses átomos físicos, nos seus processos de evolução e expansão, é que vão transformar-se em átomos psi. E é esse psiátomo, uma porção organizada, complexamente estruturada, que forma este. Então o átomo primordial forma o átomo físico. O físico se transforma em psiátomos. Os psiátomos é que individualizam, compondo o espírito, o ser imortal. Só para relembrar. Por isso, se não estudarmos as mais de 380 dimensões do corpo físico, temos a eternidade para fazer isso. Todos nós, sem exceção, pelo menos na questão 560 não colocou ressalva, todos nós vamos passar por todas as experiências do universo e aprender gradativamente a presidir, a estar no comando consciente de todas as coisas. E todo o nosso universo biológico é vibração, ora ondas, ora partículas, embora não vejamos esse complexo mecanismo em perpétuo dinamismo. Se mergulharmos por meio da alimentação consciente no corpo, e eu confecciono uma alimentação, gravo nesta alimentação o estado da minha consciência, para sensibilizar cada partícula inerente ao meu corpo biológico e mergulhando através dos alimentos e mais tarde com os pensamentos, com os sentimentos
eu vou inteirando-me dos estados conscienciais e dialogando com eles até o instante conceptual de cada partícula presente no universo biológico, sabendo da possibilidade de conversar com todas elas. E principalmente convidar todo o universo biológico a transformar todo ele no universo perispiritual. Primeiro obedecem no plano físico, depois comandam. E todo o universo perispiritual em campos mais sutis, que nós chamamos da alma que nós estamos fabricando, porque o perispírito, com seus vários sistemas e com suas várias dimensões, fazem parte de uma alma que nós estamos edificando, segundo vários autores, a começar por Ernesto Bozano na obra O Objetivo da Vida. Em cada encarnação, aquele espírito que mostramos como individualidade fabrica uma alma e incorpora na sua individualidade. Assim como cada semente de uma laranja presente numa laranjeira pode construir por si mesma um laranjal, se for o caso. E a alma, no seu processo evolucional, vai chegar a transformar-se no universo mental, que é uma entidade em plano maior, que sintetiza a imaginação, a memória, a inteligência, pensamento e estados de sentimentos enobrecedores também. E esta alma que transformou-se no universo mental, quando ilumina-se, quando desperta, segundo Joana de Ângeles, transforma-se no eu superior, no Cristo em nós, no Self, no anjo da guarda, no mentor ou guia espiritual, ou acima de todos esses nomes e mais simples, na vontade, a onipotência do Espírito que gerencia propriamente o universo perispiritual e físico como o maior potencial presente na consciência espírito que somos nós. E esse o Espírito, com as suas almas sublimadas, compondo uma só realidade. Na questão 150 do Livro dos Espíritos, vocês vão testificar Allan Kardec afirmar: a soma dos espíritos não compõe um todo? Quantos espíritos, princípios inteligentes se unem para formar um átomo físico? Quantos átomos na edificação de uma molécula em relação ao corpo biológico? Quantas moléculas em relação à célula e quantas células em relação aos tecidos, aos órgãos e assim sucessivamente? Quantas vidas compõem a nossa vida biológica? Agora tente imaginar uma partícula de um átomo no perispírito, porque somente uma partícula, fóton, tem o conhecimento de todos os elementos componentes do corpo. Por isso que no perispírito nós enxergamos por todas as partículas, nós ouvimos por todas as partículas. Todos os sentidos estão sintetizados numa só partícula. Numa única gota d'água contém todas as informações de um oceano, assim como numa única partícula do perispírito toda a informação do corpo biológico. Então vamos fazer uma breve introdução e depois começarmos o estudo. E eu combinei com a Mônica e a Margarete, eu vou até às 21 direto, sem intervalo. Porque o espírito não sente fome. Vocês que estão acompanhando, eu não estou no corpo. Então o meu corpo não vai sentir, com a minha ausência, necessidades fisiológicas, nem sede, nem fome, nem vontade de ir ao banheiro, nem coisa alguma. E como nós somos um nesse momento, então, esta lição é do espírito Rossini, após desencarnar e lá de Júpiter. Se não podemos comunicar com os extraterrestres, o que era ele nesse momento? Quer dizer, Kardec pode, agora a Mônica, como Folga, e a Margarete não podem falar com os extraterrestres.
No Espiritismo não tem isso. Eu não sei no qual Espiritismo, mas no de Kardec tem. Então, na Revista Espírita de 1869, no mês de janeiro, a música é a médium da harmonia, disse Rocinho. E Leon Denis afirma a mesma coisa. Ela a recebe essa harmonia e a ela dá. Então, tanto recebe a harmonia como médium e pode dar harmonia ainda além. Então, ela a recebe e ela a dá. Como o refletor é o médium da luz, como tu és o médium dos espíritos. Então eu posso manifestar um espírito recebendo a sua luz, ou quando manifesto esse espírito eu posso fecundá-lo com a minha luz, porque nem todos os espíritos que por meio dos médios ou que se expressam através deles são mais evoluídos do que eles. Muitos se expressam através de nós e levam um pouco do nosso mundo vibracional positivo ou mais enobrecedor, e outros fecundam-nos com as suas realidades enobrecedoras. Então a harmonia é tão indefinível quanto a felicidade, o medo, a cólera. É um sentimento. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina do Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. No início, o homem tem apenas instintos no teu corpo. Mais avançados e transformados, sensações. Mais instruídas, segundo Joana de Anjos, transformam-se em emoções. Mais purificadas, sentimentos. E no ponto mais delicado de sublimação dos sentimentos, o amor, que reúne e condensa todas as sublimes revelações, todas as sublimes experiências, todos os estados virtuosos. O amor lei. Começou como instintos e agora transformou-se em leis. Por isso que hoje, embora o subconsciente seja o quartel-general dos instintos que deveriam governar harmonicamente o universo perispiritual e físico, normalmente são as nossas sensações que os perturbam, e as emoções que as perturbam, ou o sentimento que perturbam todos, e assim sucessivamente. Sentimentos e emoções inferiores. Ainda Rocinho. Não se a compreende senão quando se a possui, e não se a possui senão quando se adquire. Por isso, por mais que a Margarete se esforce ao extremo, só vamos perceber a harmonia de sua música, a beleza de sua arte, se construirmos a harmonia em nós. Porque por mais que ela se esforce para captar a essência de uma melodia vinda de outras essências conscienciais ou distâncias conscienciais, dependendo da sua harmonia como compositora, ela não alcança a pureza que os seus mestres desejam lhe passar. E dependendo dos instrumentos que ela vai executar a sua música para auxiliá-la com a melodia, se eles não forem fiéis, vão deixar a desejar o que ela gostaria de nos passar. E dependendo da educação de nossa audição da periferia ao interior, nós vamos ouvir apenas barulho e às vezes ficarmos irritados, desgovernados até, dependendo da nossa postura. Por isso que uma tática muito nobre, quando eu não alcanço a mensagem que alguém deseja passar-me com intenções enobrecedoras, se o intelecto não alcança, eu deixo de lado o intelecto e abro os meus sentimentos superiores, os mais nobres que eu possuir para o momento, somando-se a eles, a partir dessa atitude honesta, a humildade como base essencial.
a consciência como estrutura que vai construir uma nova realidade, e a paciência para ouvir até compreender e me tornar o que pretendo. A música é essencialmente moralizadora, se nobre, uma vez que leva a harmonia às almas, e que a harmonia as eleva e as engrandece. Então a música cósmica, o verbo criador, que é o Evangelho, como eflúvio da mente cósmica, expressado pela mente, canalizado e expressado pela mente crística em nosso favor, enviando essas vibrações, dependendo da nossa sintonia, da ressonância entre nós e eles, nós vamos passar por um processo de fecundação consciencial para atingir esta moralização. Quando falamos de moral, estamos falando da educação de nossa inteligência, que é a individualidade moral, inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. Quando falamos de inteligência espiritual, estamos falando também da nossa consciência, das virtudes. Então a inteligência intelectiva se transforma em inteligência emotiva, que se transforma em inteligência espiritual, que se transformará em virtudes, os sentimentos de amor incondicional. Então a influência da música sobre a alma, sobre o seu processo moral, é reconhecida por todo mundo, mas a razão dessa influência é geralmente ignorada, porque não sabem definir o que é música. Tem alguém que ensaia alguns barulhos, que não podemos dizer música, mas estados e vibrações perturbadoras. Se a música é a médium da harmonia, só podemos classificar a música como música de fato a que for médium da harmonia, e a harmonia como lei que governa o cosmos. O fazei a outrem somente o que gostaria que ele fosse feito. Então as músicas criadas para hipnotizar a humanidade nas frequências indevidas, para não permitir que os jovens pensem, se libertem, mas escravizando-os para que eles percam o sentido da vida e façam somente o que lhe for ordenado, é uma música hipnotizadora, uma música deprimente. Mas a música que eleva a frequência é 432, e a frequência que eles criaram para hipnotizar as massas, 440, para a sofrência pudesse existir e a gente ficar. Eu disse a vocês, todas as vezes que ouvimos uma música que causa um sofrimento, nós estamos alimentando tal fato. Eu posso, em primeiro instante, reconhecendo tal fato, ouvir aquela música e, na sequência, ofertar para a mesma estrutura um alimento superior. Então, eu estou ouvindo a música, seja ela qual for, que me remonta a estados de consciência nos quais eu estou remoendo uma situação, ou segundo Joana de Anjos, remorrendo outra vez. E quando eu percebo que é um estado deprimente, eu ouço como se avivando esses estados de consciência, e agora, falando a esses estados de consciência, isso foi a entrada que vocês pediram. Agora eu vou servir-lhes a refeição principal. Aí vocês colocam o bolero de Ravel, que segundo Margarete, contribui para a cura de todas as doenças. E aí o povo não suporta. E se for ele que tem o vinil, eu também tenho, só a vibração da agulha de diamante no vinil, sem volume, já altera a estrutura molecular do ambiente, do nosso corpo e etc. E mesmo a dos CDs, com os pequenos
orifícios que são feitos para que o laser, ao passar por essas craterazinhas, criando a vibração, não precisa de volume para ela fazer o seu trabalho. Então, se o corpo não suportar um bolero de Ravel, porque às vezes dói o corpo, a gente desespera até, porque eu passei por isso. Então a gente vai acostumando, como se acostuma o paladar a um alimento, a um sabor diferenciado, e se soubermos fazer isto, em breve nós vamos ouvir qualquer música em qualquer expressão, desde uma música mais deprimente à mais elevada, para identificar a nossa realidade ou do meio em que nos encontramos, quais os estados de consciência que nos aprisionam ou quais estão pedindo promoção ou libertação. Sua explicação está inteiramente neste fato, que a harmonia coloca a alma sobre a força de um sentimento, que a desmaterializa. A harmonia coloca a alma sobre a força de um sentimento, porque a harmonia é um sentimento que desmaterializa a alma, ou seja, vai transformando desde a matéria física até os estados mais sutis de nossa consciência. Por isso que a música bem compreendida nutre da alma a todos os seus veículos de expressão e transforma o mecanismo de comunicação com o meio ou todos os estados vibracionais da criação. Esse sentimento existe em um certo grau, mas ele se desenvolve sobre a ação de um sentimento similar, mais elevado. Então, se eu quero me elevar de um patamar X, eu preciso ter um sentimento similar ou mais elevado, de preferência o mais elevado, que vem como propósito de fecundar a realidade vigente e transformando-a em estados mais sutis. E acostumando-nos, ou a nossa audição, desde as orelhas bem educadas para a captação dos sons, e nesse túnel até chegar o tímpano, essa cortina que vai vibrar segundo o que estamos registrando. Ainda não está definido o som, e quando o martelo recebe a informação, dá uma martelada na bigorna que reflete no estribo, transferindo para o ouvido interno através dos túneis da cóclea, dos labirintos com seus diminutos cílios, vai levando as informações ao interior da estrutura cerebral para que nós possamos perceber através dessas vibrações a informação em si. Então vamos estudar. O espírito inteligente que ensina sua ciência àqueles que ignoram, sente a felicidade de ensinar, porque sabe que faz felizes aqueles que ele instrui. O espírito que faz ressoar o éter dos acordes da harmonia que está nele, sente a felicidade de ver satisfeitos aqueles que o escutam. E foi nesta tela que eu descobri por que eu perturbo vocês. Porque eu quero passar aquilo que não possuo. Por isso que às vezes vocês mais ficam confusos do que esclarecidos após a palestra. Mas eu estou me esforçando. Faça ouvidos moucos, que a gente fala. Faça de conta que não está ouvindo o que estou falando e tenta sentir o que eu estou sentindo. A intenção real de levar a algo harmônico. A algo que vibre na frequência semelhante ou, de preferência, um pouquinho acima, para elevar o campo vibracional de vocês. A harmonia, a ciência e a virtude são as três grandes concepções do espírito. As essenciais. Então, a harmonia, a ciência e a virtude. A primeira, que é a harmonia, arrebata o ser por se tratar do Evangelho, por se tratar do amor ou da lei que governa o cosmos. A segunda o esclarece, porque a ciência tem a função de nos esclarecer. A fé raciocinada, o discernimento, a compreensão daquilo que estamos
estudando. E a terceira que nos educa é a virtude, porque nós vamos transformar através do comportamento o que nós estudamos, o que foi compreendido e agora vivenciado, e na vivência nós vamos transformando os estados conscienciais em estados virtuosos. Por isso que a virtude em exercício, a começar pela harmonia que está nos motivando, que está nos arrebatando, é o que nos educa de fato. Por isso que educação é fazer emergir do ser o que ele possui, ou seja, o que nós chamamos de recursos inatos, aquilo que eu já possuo, aquilo que eu próprio construí, que eu próprio adquiri. E está à minha disposição recursos em latência, ou recursos latentes, para o vir a ser, talentos a serem multiplicados, se eu quiser, por minha vez, ir além de onde me encontro. Possuídas em suas plenitudes, elas se confundem e constituem a pureza. Lembra quando alguém nos disse? Se receberem a boa nova com a pureza, ou melhor, se não receberem a boa nova com a pureza do coração de uma criança, não a compreenderá. Então agora, a harmonia, a ciência e a virtude, quando se iluminaram de tal modo que se tornam uma, o amor incondicional, com o nome de pureza, que é o respeito à vida em todas as suas expressões, como Emmanuel define. Então, pureza para Emmanuel é quando respeitamos a vida desde o princípio inteligente ao mais elevado astro. E agora vamos fazer a oração. Diz que era a introdução em prece. Eu amei essa oração de Rocinho. Ó Espíritos puros, que as contendes, a harmonia, a ciência e a virtude. Descei às nossas trevas, da ignorância completo eu, e iluminai a nossa marcha, da consciência ao físico também completo. Mostrai-nos o caminho que haveis tomado, a fim de que sigamos os vossos rastros. Ele pediu para alguém fazer alguma coisa por ele? Assim deve ser as nossas orações. Nós pedimos para que alguém venha trazer as informações do caminho percorrido e depois, conscientes disso, seguir os rastros para chegar onde eles chegaram, caso almejemos igual intento. Feita a oração, agora vamos acelerar o passo. Mais uma vez, Leon Denis. A arte é para o ser humano, ou não, o apelo do campo divino, porque nós estamos humanos a caminho da angelitude ou do imensurável. Então a arte é para o ser humano o apelo do campo divino, que pode ser do sagrado em si ou em ti, na sua própria consciência, o apelo do Cristo, do Deus e do Evangelho internos, e ao mesmo tempo de outros luminares que são nossos guias ou tutelares a caminho da eternidade ou do imensurável. Quanto mais um ser, por sua vontade e seus atos, aproxima-se de Deus, do Deus interno ou cósmico, mais está apto a sentir os eflúvios e as vibrações divinas. Por isso que antecipei o que são eflúvios, a harmonia dessas mentes dos luminares, que ao começar a emanar de suas consciências, de suas poderosas mentes, transformam-se em múltiplas cores, cores que vão transformar-se em vibrações e vibrações que se transformarão em sons. Por isso que quando construímos essa realidade em nós, comunicaremos de consciência a consciência sem precisar da mente, no campo intuitivo. Ou de mente a mente sem usar a verbalização. De sentimento a sentimento, porque Miramês define que
a mediunidade ou na mediunidade, uma fração vibracional de um pensamento pode incorporar a fração vibracional de outro pensamento nela, ou de uma emoção, de um sentimento também. É preciso venerar e amarmos a arte, como a busca, o estudo e a manifestação da beleza eterna, uma vez que através da imensidão é ela a mensageira da imortal irradiação e do movimento divino universal. Vou repetir a leitura para que vocês memorizem cada frase, a vibração de cada frase. É preciso venerar e amarmos a arte, que é a busca, o estudo e a manifestação da beleza eterna, uma vez que é através da imensidão é ela a mensageira da imortal irradiação e do movimento divino universal. É ela que vai trazer a harmonia, ou através da harmonia, por meio da música, as informações até o nosso cenário. A música é a voz dos céus profundos, dos céus de nossa própria consciência, ou de qualquer estado conceptual, ou melhor, estado mais adiantado que nós queremos alcançar ou atingir. Estamos indo inicialmente, eu no meu caso, porque expliquei para vocês que a alma começa como um princípio inteligente somente, um ponto de autoconsciência pura nesta vida como uma semente, agregando outros elementos até se fazer como alma para ser incorporada na sua consciência imortal. Então, no meu caso, eu, alma, que estou Sebastião Camargo, eu estou conquistando ainda cada átomo do meu corpo físico, me tornando um servidor deles. Quem quiser ser o maior, o de maior autoridade, seja o servidor de todos. Eu estou curvando-me, reconhecendo a sua grandeza, ou a grandeza de cada átomo em mim, e fazendo-me um fiel servidor, repetindo a lição milhões de vezes, se for o caso, mas não me sentindo maior nem melhor do que eles. E a cada gesto, com humildade, sinceridade, fidelidade, honestidade, eu vou conquistando por não me sentir maior, como Jesus não sentiu-se maior do que nós, quando aqui esteve. Por isso que não nos humilhava. E é assim que devemos nos comportar diante de qualquer assistido. É Ele que está nos fazendo um favor, concedendo a oportunidade de ascensão. Ele jamais deve sentir-se diminuído por necessitar da nossa doação ou instrução consciencial. Tudo no espaço traduz-se em vibrações harmônicas. Disse tudo. Essa palavra não me dá escolha, porque não fica nada fora. Agora, o que eu percebo ser perturbadora é a minha ignorância que assim define. Quando eu estiver em harmonia, eu vou ver a harmonia em toda parte. Por isso que eu não tenho obsessores, nem inimigos, nem doenças. Tenho parceiros de jornada. Uns podem compreender-me, outros não. Mas eu não vou deixar de amá-los só porque não me compreendem. Só porque não reconhecem o pouquinho que eu já andei. Só porque não são gratos. Só porque não ofertam a contrapartida como força e estímulo. Somos um. E o que faço pelo outro, estou fazendo por mim mesmo. Então, tudo no espaço traduz-se em vibrações harmônicas. E certas categorias de espíritos, colocou-se com I minúsculo porque está enquadrado desde o princípio inteligente ao individualizado, não se comunicam entre si senão através das ondas sonoras.
E hoje vemos qual o mecanismo que um simples vegetal ou mineral entende a nossa linguagem, senão por esses estados vibracionais, que carregam a harmonia de nosso interior, comunicando às suas consciências as nossas reais intenções. É por isso que, em todos os graus da escala dos mundos e da hierarquia dos espíritos, a música ocupa lugar considerável nas manifestações do culto que as almas prestam a Deus. E o que nós estamos fazendo agora? Um culto para prestar a nossa gratidão a Deus, ou seja, emanar os nossos eflúvios do que há de mais nobre em nós, e dizer a Ele: nem ouro nem prata tenho ainda, mas o que tenho, o que há de mais nobre, lhe oferto. Faça de mim um instrumento de sua paz. Nas esferas superiores, a vibração, se torna uma das formas habituais da vida do ser, que se sente mergulhado nas ondas da harmonia, de harmonia, de intensidade e suavidade inexprimíveis. É por isso que em todos os graus da escala dos mundos e da hierarquia dos espíritos, a música ocupa lugar considerável nas manifestações do culto que as almas prestam a Deus. Sabe por que eu voltei à tela? Porque foi a própria vibração da tela que lembrou-me que eu falei vibração ao invés de falar harmonia. Então chega-se a esse estágio quando nós temos o respeito pela vida em todas as suas expressões. Porque um caractere, qualquer uma das letras, é um ser. É uma consciência que na informática chamamos de byte, construída de 8 bits. Lembra o que falamos na quinta-feira? Numa única molécula do DNA. Há mais ou menos, segundo o Dr. Enéas, como professor de medicina, como estudioso do assunto, mais ou menos 5 bilhões de nucleotídeos presentes numa única molécula de DNA. E nesses nucleotídeos, nesse DNA, nesses cromossomos, nesses 46 cromossomos, mais ou menos 20 bilhões de bytes, o equivalente a 4.000 livros, um pouco maior do que o livro Despertar da Consciência, só numa molécula, que no ano ou nos anos anteriores, nos séculos e milênios, não era o DNA, era o RNA, e antes do RNA, os nucleotídeos, antes deles, as moléculas de fósforo e o processo evolutivo. Por isso que daqui a pouco nós vamos mudar de 2 degraus da escala do nosso DNA para 4. E quando chegarmos lá, eu não preciso mais de uma mulher para gerar um corpo para mim. Eu mesmo sei fazer. Quando chegarmos a essa duplicação da informação intelecto-moral em nosso psiquismo, nós vamos dominar a lei de aglutinação de partículas, conforme define André Luiz. Eu vou governar a minha encarnação, porque a minha mente estará apta a criar os seus veículos de expressão e encarnar em mundos que lhes sejam inferiores. Ela, a mente, sob a minha regência. Quando das grandes festas no espaço, dizem-nos nossos guias espirituais, quando as almas se unem aos milhões para prestarem homenagem ao Criador, na irradiação de sua fé, que no nosso caso a fé é mãe de todas as virtudes, todos os estados harmônicos em nós, e de seu amor, que é a síntese de todas as virtudes, delas, das almas, escapam eflúvios, radiações luminosas,
que se colorem de várias tonalidades de acordo com seus valores morais e se transformam em vibrações melodiosas e depois em sons a viajar pelo éter cósmico, pela estrutura do ar. As cores transformam-se em sons e dessa comunhão dos fluidos, dos pensamentos e dos sentimentos desprende-se uma sinfonia sublime, à qual respondem os longínquos acordes vindo das esferas dos inúmeros astros que povoam a imensidão, a ressonância. Então, de acordo com a vibração que colocamos em pauta, segundo Allan Kardec, nos colocamos em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Estava ouvindo a Mônica falar pela manhã da quantidade de galáxias em nosso universo, 200 bilhões. Mas alguns cientistas narram que o número está ultrapassado. Temos que multiplicar por 10 atualmente. Então, 600 trilhões de células de Deepak Chopra para o nosso corpo biológico, 10 vezes a mais. Ou 200 bilhões de galáxias, ou de 200 a 500 bilhões de sistemas solares só numa galáxia. Só que quando colocamos esses eflúvios, essas vibrações harmônicas, para homenagear o arquiteto cósmico ou seus emissários, nos conectamos com eles e passamos a receber, pela lei de sintonia, o equivalente ou superior para a fecundação de nossas consciências, de nossas espaçonaves de expressão. O poder das vibrações sonoras revela-se sob 1000 formas. À medida que o homem vai penetrando no conhecimento do universo, então, à medida que o homem vai penetrando no universo do conhecimento e de sua estrutura íntima, a lei que o rege, que é a da harmonia musical, aparece-lhe em seu princípio, assim como em seus maravilhosos efeitos. Então, quando nós colocamos em movimento, à medida que nós nos predispomos ao conhecimento do universo e de sua estrutura íntima, pode ser do nosso universo e de sua estrutura íntima, a lei que o rege, tanto o universo quanto a nós, que é a da harmonia musical, vai aparecer para nós em seu princípio, assim como em seus maravilhosos efeitos, desde o instante conceptual dos eflúvios até a materialização dos sons. É através dela que é edificada e perpetuada toda a arquitetura dos mundos, todas as formas da vida universal. Percebe o tamanho disso? Então, através dessa música, vou voltar aqui, da harmonia musical, que é a lei para tudo isso, é através dela que é edificada e perpetuada toda a arquitetura dos mundos, interiores ou exteriores, todas as formas da vida universal, desde o mais ínfimo ser ao mais elevado astro. Podemos perceber isso através de uma simples experiência. Nós vamos colocar para que vocês possam entender essa realidade fisicamente falando. Não é curioso, por exemplo, seguir ou emitir sobre uma placa de vidro ou de metal salpicada de areia e posta em contato com um instrumento de corda, como se fosse aquele arco do violino, e com a corda semelhante à do violino, nesta placa, as formas geométricas, os delicados e complicados desenhos que resultam de cada nota e de cada acorde. Se um som mais grave, uma mandala, um fractal mais simples. Se um médio, mais complexo.
se um agudo um tanto mais. Não sei se tem som. Será que... O cabo está conectado. Vamos fazer o teste. Tem que ver aqui. Ele está emitindo um som grave. Fez aquela figura na areia. Agora ele vai desmanchar todo. Mas não está o som. Depois a gente passa para vocês. Vocês podem tirar. Então ele vai dar um som mais um médio agora. Aí vai formar uma figura mais complexa ao som da vibração da nota musical. E agora o mais agudo. Então vai formar uma figura mais complexa ainda. E ele ainda vai um mais agudo ainda. Vai elevar uma oitava e vai formar um fractal, uma figura geométrica mais complexa ainda. Agora imagine vocês ouvindo uma música deprimente, sabendo que isso não é só na areia, não é só nessa placa, mas na água e em outros elementos. E o nosso corpo é o quê? Basicamente água. Agora imagine ouvindo uma música deprimente. Imagine que a nossa palavra é música. Agora imagine falando da vida alheia, onde nós começamos na essência da consciência e culminamos no interior da célula, e para falar já passou por cada uma das partículas do corpo, só depois vai transformar-se em som através do sistema fonador da nossa voz. Então, quando intencionamos colocar em outrem maus lençóis com a nossa palavra, já arrebentamos todas as instâncias da nossa própria consciência e dos seus veículos de expressão. Então melhor seria a água da paz de André Luiz. Coloque a água na boca e não jogue fora até se acalmar. E antes, pense no que vai pensar, porque em pensando cria, e é responsável por sua criação. E pense ainda mais no que vai sentir, porque é o sentimento que qualifica o pensamento. E pense ainda mais quando fala, porque uma vez disparada a palavra, ninguém mais muda a direção. E tudo que tirarmos o lugar no universo, vamos precisar recolocar e ressarcir todos os prejuízos causados. É uma lei. O amor cobre a multidão de pecados. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, vem aqui para o MEFA servir pelo prazer de ser útil, sem esperar a gratidão nem de Dona Rosa, nem de Adriana, nem de Rosana, de ninguém. Está vindo para servir pelo prazer de ser útil. Não espera aplauso, nem reconhecimento, nem coisa alguma. Ela progride sempre, em todos os sentidos, e encontra em si mesma, na sua consciência, a harmonia, a virtude, a ciência, e coloca em ação. Mahatma Gandhi, antes de ser o pacifista, era violento. Com 12 linhas do Evangelho, pacificou o seu universo, entronizando, tornando realidade as bem-aventuranças. No pensar, no sentir, no falar, no agir. E conseguiu sozinho pacificar mais de 800 milhões de paquistaneses e indianos, e libertando-os do jogo dos ingleses 100 anos. Então não é difícil mudar, basta tomar consciência e começar a fazer diferente, sem condenar-se pelo que já foi. Já fiz. O que eu posso fazer para mudar o cenário? Fazer diferente. Se a virtude, humildade, transforma o orgulho, então eu não vou ficar me torturando pelos gestos que o orgulho me levou a fazer. Eu vou trabalhar a humildade que vai transformá-lo, e tudo que eu fiz também. E não vou ficar perturbado pelas atitudes do seu filho, que é o egoísmo. Porque o orgulho é filho do egoísmo, segundo Emmanuel.
Então não precisa ficar brigando com dois seres. Promova um e estará resolvido. Por isso que a base essencial de todas as virtudes, segundo Confúcio, a virtude de humildade. Humildar-se, reconhecer a própria ignorância, já é sabedoria. Por isso que eu falei outro dia, veja a ousadia. Vocês estão diante de um sábio. Aí deixei ele ficar bem... de alguém que já reconhece a própria ignorância. Reconhecer-se-á em breve o misterioso laço que une o pensamento à vontade, à vibração, e que faz desta, a vibração, o agente daqueles, do pensamento e da vontade, a fim de se constituírem formas inumeráveis que povoam a imensidão. Nós precisamos então reconhecer esse misterioso laço que une o pensamento à vontade, à vibração. Qual é esse misterioso laço? A harmonia. Para a vontade em relação à mente e à sua consciência, porque a vontade está a serviço da consciência profunda como gerente da mente. Então ela traz em si os eflúvios da consciência chamados de intuições. Estados virtuosos, e quando aproxima com esses estados da própria mente, ela, a vontade, em obediência à lei da harmonia e à própria harmonia que carrega em seu íntimo, quando ela entrega a encomenda para a mente, recebe o nome de pensamento. Então, o misterioso laço, a harmonia que é a virtude, e ao mesmo tempo vai transformar-se o que a vontade traz, em primeiro lugar, em pensamento, e o pensamento colocado em ação, em vibração, em sons através das palavras, verbalizadas ou não. Em resumo, o som, o ritmo e a harmonia são forças criadoras ou destruidoras, dependendo de sua frequência. Então eu posso, através de uma oração, que eu estou colocando em pauta a harmonia que eu almejo, ou a harmonia que já sou, para transformar os estados mentais, perturbadores talvez, os estados emocionais, os estados físicos, e até a interferência no meio onde me encontro. Façam o teste quando forem em alguma instituição onde houver filas e alguém que estiver nas filas querendo burlar, furar as filas, e vai descompensando o campo vibracional, o atendente fica todo perturbadinho ou a atendente perturbadinha. A primeira atitude: isole o atendente ou a atendente com uma redoma de harmonia do que há de mais nobre vocês tiverem. E depois começam a emanar esses eflúvios, as cores das vossas virtudes, para transformar-se em vibrações e em sons não verbalizados, e vão envolvendo todos os seres, o ambiente, a instituição, e vocês vão perceber rapidamente a fila anda e o tempo parece voar. Mas se fizerem o contrário, entrar na maledicência e na crítica, aí a coisa vai emperrar, o computador trava, o sistema do banco, se for o banco, sai do ar, e muitas coisas mais. Aqui em Dourados nós vimos isso acontecer. O tempo estava fechado, a aeronave das duas extraterrestres não chegaria. A vibração do amor com que gostaríamos de recebê-las, em conexão com as consciências dos elementais responsáveis pelas chuvas, pelas nuvens, atendeu, aqueceu mediante uma petição nobre e possibilitadora de incontáveis benefícios, abriu o tempo.
Eu não sei agora para vocês ir embora, nós vamos ter que negociar se for o caso. Mas vai ser possível, porque nós assumimos o compromisso de trazê-las e depois de devolvê-las. Está falando que arranjar vassoura para eles. Mas se for o caso, a gente arranja. Porque assim como as chamam de bruxas, me chamam de bruxo também. Qualquer coisa, os três vão de vassouras. Porque essa já é uma técnica conhecida e dominada por nós. Se pudéssemos calcular o poder das vibrações sonoras, medir sua ação sobre a matéria fluídica, do pensamento ao físico, porque o corpo físico é feito de fluidos condensados também, assim como todas as coisas, seu modo de agrupar os turbilhões de átomos, penetraríamos em um dos segredos da energia espiritual. Saberíamos quando nossos pensamentos, segundo um projeto enobrecedor, que interagem com os fluidos, aglutinando-os e gravando neles as nossas harmonias, as nossas virtudes, qualificando-os ou dando qualidade conforme as nossas virtudes, transformando-os na bioenergia, esta força que gera, nutre, organiza e mantém a vida, nós vamos criar as realidades que pretendemos dentro do processo da autocura ou até do auxílio aos semelhantes. No entanto, ao menos é preciso que observemos, se não quisermos chegar naquela profundidade, na experiência que acabamos de citar, da areia em cima da placa de aço, as figuras geométricas traçadas pela voz humana ou pelo arco de um violino, porque tem outra experiência que a pessoa usa a própria voz e dá o mesmo resultado. Então, sobre a placa de vidro recoberta por areia fina, ou no caso aqui foi a placa de metal, para compreendermos por comparação como o pensamento divino, que é a vibração mestra e a suprema harmonia, pode agir sobre todos os planos da substância e construir as colossais formas das nebulosas, dos sóis, das esferas e fixar-lhes a trajetória através dos espaços. Tudo isso através da harmonia colocada em ação através da música, gerando as vibrações e tudo mais. Quando nós pensamos, quando nós sentimos, dependendo do que pensamos e sentimos, nós vamos criar hormônios perturbadores ou hormônios transformadores de uma realidade mais feliz. Todos os hormônios que governam o nosso universo psicofísico, segundo André Luiz, nascem dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e emoções. Então, se desejarmos a harmonia, a reorganização dos tecidos psicofísicos, comecemos através das boas leituras que enriquecem a mente, acalmam o coração e estimulam o progresso, das músicas que pacificam, da respiração e de outros exercícios simples, mas com eficiência enorme, através do banho. A água tem um som, e não é só aquele do chuveiro que a gente está ouvindo. Ela tem um som, uma vibração característica, e dependendo da minha vibração, dos sons que eu estou emitindo, eu vou alterar a sua estrutura molecular e qualificar mais amplamente e curar o meu corpo, ou pacificá-lo, ou alimentá-lo com um simples banho. Para conceber, para produzir obras geniais, capazes de elevar as inteligências até o máximo do pensamento, até o ideal de beleza perfeita, é necessário, primeiramente, criar-se a si mesmo, edificar a sua própria personalidade e torná-la suscetível de provar, de compreender os esplendores da vida superior e a harmonia eterna do mundo. E nós queremos curar o outro.
Como que acontece isso, gente? Se eu não trabalho, o médium quer participar das reuniões fenomênicas, mas não estuda, não se transforma. Médio de quem? Até espíritos obsessores têm medo de se expressar e se complicar, porque ao se expressar através do médio, ele vai ficar com parte do conteúdo e parte do seu vai ficar no outro. Na obra Trilha da Libertação, com Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo Pereira Franco, quando esse mecanismo ocorre, o espírito intenciona assimilar a harmonia do médium para pacificar as suas dores. E aquele estado mais perturbador fica por segundos no universo psíquico do médium e é retirado se o médico não reclamar. Se reclamar, ficou com ele. Se lamentar, é dele o produto. E a espiritualidade vai retirar rapidamente os estados sofridos e colocar energias 100 ou 1000 vezes mais enobrecedoras do que aquele que ele doou. Agora, se não estuda, como que ele vai entender isso? E ainda tem a ousadia de querer manifestar só os mentores. Não sei mentores de quem, mas Exu não, porque não sabe nem o que são os guardiões, esses espíritos com a hierarquia fantástica, só porque nós damos os nomes meio estranhos para eles. A gente pensou em Exu, vou receber o Exu Caveira. A gente pensa que é uma coisa. Esses seres são maravilhosos. Eu os amo de uma forma indescritível. Não tem como descrever como eu os amo. Quanto mais nos elevamos na escala das relações, mais a unidade aparece em sua sublime grandeza. Somos um. Aí nós chegamos na casa espírita para servir o Cristo, e o Cristo está aqui através dos outros seres que estão. Aí nós não gostamos daquele Cristo que faz fofoca, odiamos o outro Cristo. Mas eu vim fazer o que aqui? Servir o Cristo ou a minha própria consciência? Porque se eu quiser auxiliar-me, Ele vai me conduzir para uma casa na medida exata de minha necessidade, onde eu vou aprender na ginástica moral a tolerar, a compreender, a amar incondicionalmente, porque o outro recebe o estímulo da mudança a partir da minha mudança. Agora, se eu esperar que o outro mude para que eu mude por minha vez, talvez isso não possa acontecer no próximo século. As concordâncias estéticas que sobrepõem o infinito, não vamos compreender isto se não nos elevarmos moralmente. E concluindo a nossa fala, e vocês perceberam, eu fiz mais uma leitura, porque nós estamos estudando e depois nós voltamos para estudar o conteúdo com vocês em dias vindouros. Platão nos disse, até eu pensei que era ele que estava tocando, porque Sócrates estava cantando aqui ontem, mas em homenagem ao Platão representado, a música é uma lei moral, dá alma ao universo, asas ao pensamento, saída à imaginação, encanto à tristeza, alegria e vida a todas as coisas. É pouco ou quer mais? Agora, música com tudo maiúsculo. Então, se não soubermos escolher para os nossos corpos alimentos cada vez mais sutilizados, eles, por eles próprios, vão pedir sempre mais do mesmo. A consciência dos açúcares, ou que está na frequência, vai pedir mais açúcares, mais doces, mais chocolates, né, Mônica? Se eu não ofertar a essência da consciência do cacau, por exemplo, eu posso mergulhar a minha consciência no cacaueiro e vou extrair a essência consciencial e transformar esse conteúdo
com um alimento enobrecedor sem a presença do açúcar que foi adulterado com soda cáustica, com enxofre, com cal virgem, com o caso do açúcar refinado. Então vou trazê-lo sem o elemento perturbador, porque ele próprio tem açúcar. E vou convidar da cana diretamente a essência consciencial, ou eu mesmo posso confeccionar um açúcar, eu próprio, e eu sei fazer isto, desde o cultivo ao açúcar em si, e agora combinar com o cacau e fazer o meu chocolate. Agora eu preciso saber, mas antes eu preciso querer. E é o que nós desejamos fazer no Instituto, todas as etapas, do plantio ao alimento na sua completude, da incorporação do alimento no físico à transformação do alimento em virtudes em nossa consciência. É o nosso projeto, é o nosso propósito. Ela, a música, é a essência da ordem e eleva em direção a tudo o que é bom, justo e belo, e do qual ela é a forma invisível, mas, no entanto, deslumbrante, apaixonada, eterna. E finalizando, quem quiser, a mensagem que recebemos aqui em Dourado como oração final. Quero fazer as honras, Rosana? Aqui a Adriana Chalé. Obrigado. Estamos mentalizando um Brasil onde a verdade prevaleça em todos os sentidos, a justiça seja equânime e imparcial em todos os matizes e o bem floresça, como uma realidade inconteste e incondicional, com toda a sua pujança. Sebastião Camargo, Dourados, MS, em 25 de outubro deste ano. Rádio Portal da Luz.